Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pai, quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, não vale onde te adorarei. E a ti eu canto glórias. Aleluia. 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 Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus.
Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que estou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Quem sou eu? Onde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Aonde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Aonde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, e abençoa serva de Deus. És tu, ó Mãe querida, do amanhecer,
cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, 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 nós te agradecemos por você, Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, de Bernardas, Rio Manso, Minas Gerais. Juscelia, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Vamos, nesse momento, Toninho já fez a canção em forma de prece. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo ano que terminou, pelo ano que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada. Então, a nossa gratidão a Deus, que é o nosso Pai. A nossa gratidão a Jesus, que se fez o Evangelho vivo e deixou o seu exemplo para que possamos seguir. E nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um caminho a percorrer, uma verdade que é Jesus, e a vida, que a gente compreende que é imortal. Então, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a todos os nossos irmãos que estão em dificuldades nos dois planos de vida. E pedimos também, Senhor, para que possa estar incluindo a nossa irmã Juscelia, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos compreender, que vai ser falado hoje de recomeço, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Juscelia, seja bem-vinda, nossa gratidão. Deus abençoe. Mas já, Ademir, meu Deus, estava esperando que você conversasse mais. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita luz e muita paz para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né, a convite desta casa, do nosso irmão Ademir, da nossa irmã Cida, Geise, né? É Geise? E os demais companheiros que fazem parte desta equipe de trabalhadores que está sempre nos dando a oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos desta doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda a vencermos dificuldades, barreiras que ainda existem em nossa alma. A minha imensa gratidão pela presença, pela participação de cada um. A sala hoje está florida, Ademir, 21 pessoas, graças a Deus. Que bom estarmos aqui, né, juntos. O que nós vamos trazer hoje não é nada de novo. Eu acredito que todos nós, ou a maioria de nós, já ouvimos falar do assunto que nós vamos conversar nesta noite. Mas é sempre bom estarmos repetindo as lições do Evangelho,
dos ensinamentos dos Espíritos, porque quanto mais nós ouvimos, pelo menos para mim, mais o assunto ele fixa na minha memória, e eu acredito que na memória de todos. A nossa fala vai ser baseada em assuntos que está no Evangelho. Trouxe algumas obras também, ou alguns trechos de obras de Joana de Ângeles, de Emmanuel. Então, nós vamos conversar sobre recomeço, né? Estamos recomeçando mais um ano, mais uma etapa, mais um momento de aprendizado. Mas o recomeço que nós vamos falar hoje não é apenas o recomeço de mais um ano, né? Mas o recomeço de nossas vidas, dos nossos projetos, daquilo que almejamos, daquilo que sentimos a vontade de realizar, seja externo e principalmente interno. E aí fica uma pergunta de início para todos nós. Inicia-se um ano e nós fazemos um planejamento. 2023 passou. Quando chega no final, nós vamos fazer uma reflexão. E nessa reflexão, o que foi que nós realizamos daquilo que foi planejado para ser realizado durante o ano? Nós conseguimos realizar? Inicia-se uma nova etapa no calendário terreno. E aqui eu acredito que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, fizemos um planejamento para realizarmos algo neste ano de 2024, que se inicia. Hoje estamos no 7º dia deste ano. E nós, o que nós planejamos? E o que é que falta em nós para realizarmos aquilo que nós planejamos? Então, para falar de recomeço, né, de recomeçar, seja o ano, seja os nossos projetos, nós vamos entender que o recomeço, ele acompanha de formas discretas, né, de muitas formas, na nossa história, como seres em evolução que nós estamos, ou que nós somos. Então, essa arte, ela rege inúmeros círculos naturais, nós sabemos disso. Como, por exemplo, a reencarnação é um recomeço, né? Os dias, cada dia do calendário terreno é um recomeço. Quando hoje já estamos à noite, vamos dormir, e amanhã vamos começar um novo dia. É um recomeço. Entre tantos outros recomeços que existem, são oportunidades que a vida nos dá e nos apresenta para que nessas oportunidades possamos desenvolver novos aprendizados. E isso é importante, que nós façamos esse esforço de recomeçar, de estarmos analisando o que é realmente que eu quero para a minha vida, o que é que eu preciso fazer para recomeçar. E aqui nós nos lembramos de um recomeço que é tratado claramente no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem não conhece essa passagem, esse diálogo, que está lá no Evangelho, né, de João, no capítulo 3 e no versos 3 também. E tem uma frase que Jesus ele deixou para nós, que nesse diálogo com Nicodemos, ele falou, né, Jesus, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não recomeçar, né? E como nós falamos, aqui Jesus, ele deixa claro a questão da reencarnação. Nesse trecho, nessa fala de Jesus, ele deixou muito claro essa possibilidade que nós temos, que a vida nos dá, nos oferta,
que é a reencarnação. Então, nessa passagem abordada também no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 4, no item 5, onde Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábitos também de cada um de nós, assim como ele falou com Nicodemos. Ali Jesus estava dizendo a Nicodemos da necessidade do renascer, do recomeçar, de nascer de novo, de fazer uma nova caminhada, de escrever uma nova história na sua vida, e nessa nova história que todos nós estamos escrevendo e que iremos escrever, nós vamos fazendo as nossas mudanças, sejam elas mudanças espirituais, como também mudanças de hábitos que nós estamos trazendo de existências outroras, né? E é somente pela mudança em nossas atitudes e em nossos hábitos que nasceremos de novo. É só nessas mudanças que nós vamos fazer. Então, nesse sentido, é um recomeço. Isso é um recomeço que conseguiremos nos aproximar ou fazer, ou fazendo esse recomeço, nós estamos implantando o reino dos céus, o reino dos céus em nosso interior, em nossa alma. E nessa implantação do reino dos céus dentro de cada um de nós, através do esforço contínuo que estamos fazendo, que iremos fazer, nós vamos alcançando essa plenitude e desenvolvendo o nosso potencial espiritual. Na obra Fonte Viva, lá no capítulo 56, Emmanuel nos ajuda a compreender melhor essa passagem de João. E aí Emmanuel ele nos diz: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, essa fala de Emmanuel nos traz uma profunda reflexão. E quando eu li essa frase de Emmanuel, eu me prendi muito no que ele disse, que nesse renascer, ou nesse propósito que nós estamos fazendo de renascer, de renovar as nossas atitudes, nós vamos antecipando a vitória sobre nós mesmos. Por que Emmanuel nos chama a atenção para essa reflexão? Porque é nesse mergulho para dentro de nós, é na busca de vencer as dificuldades, as barreiras ainda existentes em nossa alma, que nós vamos alcançando ou iremos alcançar essa vitória sobre nós mesmos. E aí vem uma pergunta para a nossa reflexão. O que nós estamos fazendo para superar esses obstáculos existentes ainda, né, em nosso íntimo e em nossa alma? Que movimento é que eu estou fazendo para superar, vencer essas dificuldades, esses obstáculos que eu estou trazendo de existências anteriores e também desta existência? Qual é o movimento que eu estou fazendo? Eu estou buscando trabalhar os elementos que existem dentro de mim como filho de Deus que eu sou, para vencer essas dificuldades? Eu estou meditando todo dia, como nos propõe Santo Agostinho, para fazer ou para buscar fazer esse autoconhecimento que é tão necessário para a nossa vida? Porque nesta caminhada
nós vamos nos deparar com o comodismo, que cada um de nós ainda estamos alimentando e trazendo conosco. E por sermos espíritos em evolução, é evidente que ainda não conseguimos ver o reino de Deus com a mesma amplitude e elevação que Jesus. Claro, por quê? Porque nós ainda, pelo menos eu, me considero espírito de terceira ordem. Eu não sei vocês, mas o meu pé ainda está lá na escala evolutiva, na terceira ordem. Então, querendo sair para a segunda, mas muito presa ainda nessa terceira ordem. Então, eu ainda estou ou me permito envolver com as coisas do mundo, com as coisas que dificultam a minha evolução espiritual. E é por isso que aqui, nesse olhar do comodismo, eu ainda não consigo fazer ou me libertar dessas amarras para ter uma visão como a que Jesus tinha e tem, de conseguir desenvolver o reino de Deus como ele desenvolveu. Eu ainda não estou nesse nível. Mas por que é tão difícil, pelo menos para mim, fazer essa mudança ou esse recomeço em minha vida? Por que ainda é tão difícil para mim ou para nós? Eu ainda me pego muitas vezes na zona de conforto. Eu ainda me vejo muitas vezes presa nesse comodismo, nesta zona de conforto, e para sair dela, para dar um passo além, requer esforço, requer renúncia, requer dor. E muitas vezes eu não quero fazer esse movimento. Eu não me sinto preparada ainda para fazer esse movimento de sair dessa zona de conforto, desse comodismo que me prende aqui e no agora, e dar um salto como os espíritos superiores fizeram, que saíram de sua zona de conforto, que deram um passo além e foram em busca de novas conquistas. Então, sair dessa inércia, sair desse comodismo, sair dessa zona de conforto, requer de cada um de nós esforço, determinação para fazer esse recomeço. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, lá no capítulo 2, conceitua a inércia, que é essa falta de coragem que muitas vezes nós temos, como uma propensão para a inatividade, ficar inativo, inerte, para não trabalhar, para não fazer movimento, também conhecida como uma lentidão, para executar qualquer tarefa ainda caracterizada como negligência, moleza e tardança. Então, Joana, ela vem nos apresentar algumas características onde nós nos prendemos nessa inércia, nessas dificuldades de sair desse estado ou desse estágio que nós nos encontramos para dar um passo além, para avançarmos, para vencermos essas dificuldades e fazermos novas conquistas. Então, requer de nós um esforço constante e não é fácil. Muitas vezes, nos esforçarmos, e os espíritos disseram para Kardec, quando nós temos vontade firme, nós conseguiremos vencer toda e qualquer dificuldade. Então, meus queridos, desta forma, quando percebermos, cada um de nós, que estamos entrando nesse ciclo de repouso prolongado,
como muitas vezes fazemos, e eu acho que ou eu penso, não é nem que eu penso que é importante o repouso para a nossa vida, para o descanso do corpo, mas o que nós não podemos é prolongar esse repouso. Busquemos não nos acomodarmos, para não comprometer o nosso estado evolutivo. Se assim fizermos, nós estamos caminhando para o sentido ou um sentido contrário à lei do progresso. Por quê? Para progredirmos, precisamos nos movimentar. E se eu fico paralisado, se eu me acomodo nesse repouso, muitas vezes muito prolongado, eu não estou ajudando o meu progresso. Eu não estou ajudando o progresso onde eu estou vivendo, seja no meu lar, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja em qualquer parte da sociedade. Jesus disse: eu e o Pai trabalhamos incessantemente. Ou seja, Jesus estava dizendo, e ele continua dizendo, da importância, falando da importância desse movimento que nós devemos fazer constantemente. Se nós formos analisar, por exemplo, a nossa casa, se a gente não limpa, passa 2, 3, 4 dias sem limpar a nossa casa, a sujeira vai se acumulando. Se nós passarmos 2, 3, 4, 5 dias, uma semana sem lavar as nossas roupas que usamos, a tendência é se acumulando. Então, isto, ou agindo desta forma, nós não estamos colaborando com o progresso do nosso lar, com o progresso da nossa comunidade, com o progresso do nosso planeta. Então, o trabalho, ele é muito importante. Ele é muito importante. Esse movimento que nós fazemos de recomeçar todos os dias. Bom, hoje eu vou amanhecer o dia e vou recomeçar fazendo as minhas tarefas, fazendo aquilo que me cabe na casa espírita. Quantos de nós não realizamos muitas tarefas hoje, né? Toninho que o diga, ele disse que passou o dia todo cantando. Se ele tivesse ficado em casa na inércia, de braços cruzados, na preguiça, ele não teria contribuído e colaborado para trazer ou levar alegria a muitos corações. Então, isso é uma forma de estarmos colaborando com o progresso na casa espírita, a qual ele foi, na sociedade, colaborando, criando uma energia para muitos espíritos que lá esteve e que também estão aqui ouvindo e aproveitando dessas energias e dessas vibrações para se autotransformarem. Nós possuímos um livre-arbítrio, né? Que nos dá a possibilidade de fazermos as nossas escolhas. E Deus não interfere nessas nossas escolhas, a não ser quando chega um momento em que eu estou abusando demais dessas possibilidades ou dessa possibilidade. Aí há uma interferência de Deus, dos espíritos superiores. Mas até lá, nós temos a possibilidade de fazermos as nossas escolhas, de buscarmos os caminhos aos quais nós trilhamos. Então, como somos possuidores desse livre-arbítrio, o livre-arbítrio é o atributo do espírito e, desta forma, somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo que nós já fizemos, estamos fazendo e iremos fazer. Então, de acordo com Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, no capítulo 3º, que fala sobre a criação, no item 16,
Kardec, ele nos diz que a liberdade de fazer ou não fazer algo, de seguir este ou aquele caminho para o seu ou o nosso adiantamento, o que é de um dos atributos essenciais do espírito. Assim, sair do comodismo, dessa zona de conforto, depende da nossa vontade e das nossas ações por meio deste livre arbítrio. Então, tudo depende de nós. Tudo depende do nosso esforço, tudo depende da nossa vontade. Tudo depende desse movimento que nós vamos fazer para recomeçar. Recomeçar qualquer coisa em nossa vida. Quando aquelas pessoas iam ao encontro de Jesus, pedindo a ele auxílio, assistência, cura, solução para os seus problemas, aquelas pessoas, elas estavam fazendo esse movimento de dentro para fora, de ir ao encontro daquele mestre, de buscarem meios, e isso não deixa de ser um recomeço. Recomeçar aquilo que ficou parado em algum momento da sua existência. Eu parei a minha vida, eu paralisei-me ali naquele ponto. Eu adoeci. E percebendo esse adoecimento em mim, eu vou fazer esse movimento de recomeçar, buscando auxílio, buscando ajuda, buscando orientação, buscando esclarecimento, que foi assim que fizeram aquelas pessoas quando iam ao encontro de Jesus, né? Eles faziam aquele movimento. Então, a doutrina espírita, ela nos apresenta 3 passos para fazermos esse recomeço em nossa vida, né? Em nossas vidas. O primeiro passo é o autoconhecimento, ou seja, a busca desse autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo para atingirmos o reino dos céus, que não está fora, mas dentro de cada um de nós, como afirmou Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. É fazer esse movimento de autoconhecimento, de buscar nos conhecer quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir. O que é que eu estou fazendo com as possibilidades que eu estou recebendo de Deus na minha vida? O que foi que eu fiz no dia de hoje? O que foi que eu fiz da minha existência ou dessa existência? Se eu for fazer uma análise, uma retrospectiva da minha vida, desde o início da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, ou no início da minha fase adulta, até agora, o que é que eu percebo de mudança na minha vida e o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Então, se nós formos analisar cada um de nós que estamos aqui agora, aconteceu mudanças em nossas vidas. Pode não ter sido o suficiente, aquilo que eu quero, que eu almejo, mas nós mudamos. Algo em nossa vida se transformou, mudou. Então, eu preciso fazer um movimento a mais, além do que eu já fiz, do que eu estou fazendo. Mas isso vai acontecer ou está acontecendo de forma gradativa, né? Então, todos nós que estamos aqui, nós estamos trabalhando para essa conquista, para esse recomeço, para recomeçarmos novas etapas na nossa vida e na nossa caminhada
evolutiva. Então, servindo de instrumento para análise individual de nosso progresso, o autoconhecimento ajuda a identificar falhas e imperfeições dentro de nós. Quando nós conseguimos compreender os nossos defeitos, ou os defeitos que ainda trazemos conosco em nossa alma, podemos recomeçar a trabalhar para melhorar a nossa vida, seja ela em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. Então, se eu percebo que a minha vida profissional ela não está boa, o que é que eu tenho? Que movimento eu preciso fazer para recomeçar? Para dar uma nova direção na minha vida? Se eu percebo que a minha vida amorosa não está da maneira que eu quero que esteja, que movimento eu preciso fazer para melhorar? Então, só através do autoconhecimento é que nós iremos conseguir encontrar. Um outro ponto que nós devemos analisar, ou que a doutrina nos propõe para fazermos esse recomeço na nossa vida, é o trabalho. O trabalho nos possibilita a fazer esse recomeço constantemente. Nossa, furada, vou levar o crescimento moral e espiritual do ser é um processo árduo, nós sabemos disso, que demanda resiliência da nossa parte para nos mantermos focados no nosso progresso. E Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, lá no capítulo 11, nos esclarece que o trabalho é lei natural mediante a qual o homem forja ou fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que nós nos encontramos ou nós nos situamos. Então, o trabalho entendido pelo Espiritismo como sendo toda ocupação útil nos permite que nos tornemos escultores do nosso próprio progresso, esculpindo diariamente o nosso crescimento. E aqui nós não estamos falando estamos falando diretamente do trabalho material, que nos dá o sustento e nos ajuda no nosso progresso e para adquirirmos os meios de sobrevivência. Mas existe um outro tipo de trabalho tão importante quanto esse, que adquirimos as coisas para a nossa sobrevivência aqui no mundo material, que é o trabalho voluntário, ao qual eu acredito que todos nós que estamos aqui desenvolvemos. Agora, por exemplo, nós estamos realizando um trabalho voluntário que nós não cobramos nada, que nós nos colocamos à disposição daqueles para, de alguma forma, sermos úteis. Viu, Toninho? Então, o valor que recebemos vem de Deus, vem de Jesus. Então, esse trabalho voluntário nos dá a possibilidade de nos elevarmos espiritualmente. Mas existe um outro trabalho que é muito maior, que supera todos estes, que é o trabalho da nossa autotransformação. O trabalho da nossa autotransformação, aquele que nós estamos fazendo para nos tornarmos criaturas melhores, para evoluirmos espiritualmente, para acender essa luz que existe dentro de nós, que Jesus falou. Porque aqui nós nos lembramos do irmão Jacó, que ele trabalhou muito, que ele desenvolveu muitas tarefas, inclusive no movimento espírita,
que ele foi um trabalhador dedicado, fiel, comprometido com a causa espírita. Ele fez tudo que estava ao alcance dele para servir nessa seara. Mas o trabalho maior ele deixou por fazer, que foi o da sua autotransformação, da sua autoeducação, do seu auto-melhoramento, para que essa luz que existe dentro dele, assim como de cada um de nós, pudesse brilhar. E quando ele desencarna e chega no mundo espiritual, ele vê que sua luz não brilhava. E ele fica intrigado porque pessoas que não faziam nem a terça parte do que ele fez tinham uma luz resplandecente. E ele se pergunta, mas e por que a minha luz não brilha? Por que eu não tenho essa mesma luminosidade? E os espíritos amigos que lá estavam do seu lado, lhes acompanhando, lhes auxiliando, disse para ele que o trabalho maior que ele deveria ter feito era o trabalho da sua autotransformação. De vencer essas dificuldades que todos nós também trazemos conosco. De vencer o egoísmo, a vaidade, a mazela, o ciúme, a inveja, tudo isso que dificulta o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Que nos prende às zonas inferiores e não nos permite avançarmos. Por isso, a importância do autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós fazemos esse trabalho do autoconhecimento, nós nos autotransformamos, nos autoeducamos. E aí fica muito mais fácil fazermos um recomeço desta forma, conscientes de quem somos e do que nós precisamos fazer. Um outro passo que a doutrina espírita nos propõe para fazermos esse recomeço tranquilo é exercitarmos o amor a Deus, o amor a nós mesmos, o amor aos nossos semelhantes. E aí Jesus, lá em Mateus 22, 37 a 39, nos diz, há mais de 2 anos atrás, não foi agora que Jesus deixou essa frase. Jesus deixou essa frase há mais de 2 anos atrás, e como ela ainda é tão difícil de ser colocada em prática, pelo menos para mim. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. E aí eu pergunto a todos nós que estamos aqui, nós já sabemos, já aprendemos a nos amar? Nós estamos fazendo esse movimento do auto-amor? E aqui não é egoísmo da nossa parte. Pensarmos primeiro em desenvolvermos esse amor para conosco. Por quê? Porque se eu não aprender a amar-me, eu não vou ter condição de amar o próximo, nem tampouco de amar a Deus. Mas eu penso que quando Jesus ele nos propôs amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus ele sabia e continua sabendo que Deus ele não está distante, em um lugar circunscrito. Não, Deus está dentro de cada um de nós. E Deus estando dentro de cada um de nós, se eu amar a Deus, eu estou me amando. Se eu me amar, eu estou amando a Deus. Então, desta forma, amando ao Pai Celestial, nós estamos desenvolvendo o amor por nós mesmos, por toda a criação. Né? Nós estamos fazendo esse movimento de transformar-nos em criaturas melhores.
de transformar-nos em criaturas melhores. É importante, muito importante, que nós também não venhamos nos cobrar de forma demasiada nessa ação do amor a nós e ao nosso próximo. Por quê? Quando eu me cobro de forma demasiada para alcançar, para almejar algo, eu posso estar desenvolvendo patologias como a ansiedade. Então, precisamos entender que nós somos espíritos e que nós estamos, cada um de nós, em estágios evolutivos diferentes e que estamos sim progredindo. Esse progresso, ele vai acontecer, está acontecendo de forma lenta, mas gradativa. Então, eu preciso entender, Juscelia agora está nessa condição evolutiva. O que Juscelia pode fazer é isso que Juscelia está fazendo. Eu posso me melhorar, eu posso vencer essas dificuldades que eu estou ainda trazendo em minha alma, que eu percebo em mim, sim. Mas qual é o movimento que eu estou fazendo agora? Eu estou me esforçando, porque Kardec também disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para fazer a sua autotransformação. Kardec não disse que se reconhece o espírita pela transformação que ele já fez. Não, mas é pelo esforço que nós estamos fazendo. Então, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos nos esforçando para fazermos essa autotransformação, para vencermos essas dificuldades que nós estamos trazendo ainda conosco. Então, vamos apresentar aqui 2 exemplos de pessoas que usaram de possibilidades para fazer um grande recomeço em suas vidas. O primeiro dele que nós apresentamos aqui é Nicodemos. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos, né? Que é uma história que pode servir de inspiração para todos nós. Nicodemos, ele era conhecido como príncipe dos judeus. E aí Jesus vem nos dizer lá em João 3:1, vem nos trazer uma frase onde ele, nessa conversa com Nicodemos, ele disse: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse título demonstrava, né, de príncipe dos judeus, demonstrava a sua posição social como membro do sinédrio e doutor da lei. No entanto, os ensinamentos de Jesus chegaram até ele, e Nicodemos, então, contraria o que seria esperado de um doutor da lei naquela época, estudioso e conhecido da lei mosaica ou da lei de Moisés, e vai em busca de orientação com Jesus ou com o mestre. E aí nós podemos dizer, mas Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus à noite. Por que ele não foi durante o dia? Mas ele teve coragem de ir, de quebrar aquilo que era conhecido como regra naquela época e ir ao encontro de Jesus. E este foi e conversou com Jesus, sentiu essa necessidade de buscar informações. Por quê? Porque o que ele estava vivendo já estava incomodando ele. Nicodemos, ele estava sentindo sede de novos conhecimentos, de fazer uma nova virada na sua vida, de fazer um recomeço. E aí, quando ele sabe da existência de Jesus, ele vai ao encontro daquele homem, buscar informações. Ele podia ter ficado preso naquilo que ele conhecia como verdade, mas aquelas verdades que ele conhecia, naquele momento,
não foram suficientes para ele. Ele já estava sentindo a necessidade de buscar algo diferente, de dar uma nova direção na sua vida, e ele vai buscar essas informações através de Jesus, né? Buscar essas orientações. E um outro personagem bastante conhecido na arte da transformação e do recomeço é Paulo de Tarso. Quem não conhece essa história? Eu sou apaixonada por a história de Paulo de Tarso. Para mim, na história do cristianismo, Paulo de Tarso deixou para todos nós um exemplo de transformação, de que ele fez e todos nós podemos fazer também. Então, Paulo de Tarso, que também apresentou um recomeço ou um renascimento durante a sua vida, a sua existência encarnada, era conhecido como Saulo de Tarso, um perseguidor dos discípulos de Jesus. Nós conhecemos bem a sua história. Então, durante uma viagem para Damasco, ao passar por um deserto, lembrando, todos nós, que ele estava indo perseguir Ananias. Quem não lembra, né? Ele saiu para ir ao encontro de Ananias, porque Ananias estava fazendo o que Jesus fez e pediu, e Paulo, antes Saulo, se incomodou com aquilo, e ele foi ao encontro de Ananias para matar Ananias, né? Então, Saulo se depara com a aparição de Jesus no caminho de Damasco. E ali, naquele momento, ele escuta uma voz. Saulo, 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 por que me persegues? Então, Saulo, ele havia passado por muito sofrimento e sacrifício, até que foi envolvido com os ensinamentos de Jesus que transformou a sua vida. E ao se tornar o apóstolo Paulo, ele desenvolveu um trabalho belíssimo, extremamente elevado, como nós conhecemos, tornando-se um dos apóstolos que mais transmitiu os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui eu sugiro para todos nós, quem já leu, ler de novo. Quem não lê o livro Paulo Estevão, que vai contar a história desse homem e de toda a sua trajetória. Então, meus queridos, 2 homens, 2 personagens, 2 criaturas que se esforçaram para fazer um recomeço em suas vidas, que tinham hábitos, muitos deles danosos, e de repente ele se depara com a mensagem do Cristo, e essa mensagem toca o seu coração, e ele sente a necessidade de se autotransformar, de dar uma nova direção para a sua vida, de fazer um recomeço. Um recomeço. Então, assim como eles, nós também podemos fazer esse recomeço todos os dias em nossas vidas, em nossas existências. Aqui vamos apresentar algumas estratégias que podem ser úteis a cada um de nós para fazermos algumas mudanças em nossas vidas. A primeira delas, pare de ficar lamentando o passado. A solução está agora no presente. A solução está aqui. O que é que eu posso fazer? Se Paulo tivesse ficado preso no que ele fez quando Saulo, ele não teria transformado a sua vida no que ele transformou. Então, Paulo, ele não ficou preso lá no passado de Saulo. Não. Ele disse,
Enquanto Saulo, ele fez isso. Ele agiu daquela forma. Mas agora, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu vou recomeçar. Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. Eu vou fazer um recomeço. E ele foi, e ele fez, e ele se esforçou, e ele se transformou. Segundo, comece a fazer o que é certo agora, como fez Paulo. Uma coisa de cada vez, um passo, uma decisão. Mais tarde, mais um passo, decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam benefícios até que a mudança aconteça de forma plena. De forma plena. Mas o que eu posso fazer agora é isso? É dar um pequeno passo? Então, vamos dar esse pequeno passo. Vamos fazer pequenas mudanças, é melhor do que não fazer mudança nenhuma. Uma outra sugestão é que nós possamos escrever os nossos objetivos em um papel, uma caderneta, uma agenda. O que é que eu quero mesmo para a minha vida? E escrever que mudança eu quero fazer e escrever. E aquilo todos os dias eu poder ler. Eu vou abrir hoje. Bom, eu mudei isso? Ok, beleza. Então, aquele dali já saiu da lista porque eu já mudei, eu já fiz. Então, o que é que eu quero de novo? Eu tenho um amigo, ele mora em Salvador. Ele tem um trabalho muito bonito. Inclusive, esse ano vai completar 15 anos. É o Campo da Paz. Quem quiser pode entrar nas redes sociais e pode ver, pesquisar. É um centro, é uma casa onde acolhe crianças deficientes, é um centro espírita e também tem um espaço onde acolhe crianças deficientes. Ele vive picos de depressão. E ele falou um dia em um seminário que eu participei com ele, que o que faz ele não se entregar à depressão é que ele está sempre realizando algo novo e diferente na vida dele. Quando ele traça um objetivo na vida dele, ele vai buscar realizar aquele objetivo. Quando ele realiza esse objetivo, ele cria um outro. E aí ele busca, trabalha em cima daquilo até realizar. Ele disse que com isso ele se ocupa e ele não se entrega à depressão. Então, é importante que nós tracemos objetivos para a nossa vida, né? Um quarto passo, ou uma sugestão, ou a quarta sugestão, é se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das possíveis consequências de não mudar, né? De não mudar esses hábitos na nossa vida. Vamos pensar que consequência isso pode ter se eu não mudar? Que consequência para a minha vida eu terei se eu continuar uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa? Quais são as consequências que vai trazer para a minha vida? E a doutrina espírita pode nos dizer e nos orientar, nos esclarecer. Então, se eu não quero isso de negativo para a minha vida, eu vou fazer um movimento de mudança. Um quinto passo é, todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente, confesse 2 coisas positivas, com mais convicção. Vamos buscar, Joana de Ângeles nos orienta a isso. Veio um pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo. E aí a gente vai trabalhando para não nos entregarmos às dificuldades. Um sexto passo, se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você foi persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar e recomeçar. E nós encerramos aqui a nossa fala com uma mensagem de Joana de Ângeles, que está lá no livro
Filhos de Deus, é um livro bem pequenininho, não estou com ele aqui agora, mas é um livro com muito conteúdo, que pode transformar a nossa vida. Então, Joana, ela vem nos falar nesse livro, Filhos de Deus, no capítulo 12, que tem como título Teu Recomeço. E aí eu só trouxe parte da mensagem. Joana vem nos dizer, a cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante, que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhes dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. O nosso recomeço, todas as vezes que temos a possibilidade de recomeçar algo em nossa vida, está nos dando a possibilidade de desenvolvermos a nossa felicidade. Então, que nós possamos aproveitar, seja um dia, uma semana, um ano, a nossa existência, a nossa reencarnação, para recomeçarmos. Recomeçando primeiro, fazendo a nossa autotransformação. Porque a partir da nossa autotransformação, eu me torno um ser melhor. Me tornando um ser melhor, eu estou implantando o reino de Deus em mim. E se cada um de nós que estamos aqui implantarmos esse reino de Deus dentro de nós, o mundo será um mundo melhor. Através das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós podemos oferecer para o outro. Que sejamos canais para que Jesus ele possa atuar através de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos ter um bom recomeço. Muita luz e muita paz e gratidão pela atenção de todos. Juscelia, nossa gratidão, perfeitas reflexões, bacana demais. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Vou respirar. Vamos lá então, né? Só temos que agradecer. Agradecer a Deus pela existência. Em um momento, Deus sentiu a necessidade de nos criar. Isso é muito bonito. Isso é muito belo. Deus, ele criou a cada um de nós individualidades que somos. E quando ele criou a cada um de nós, ele criou com um objetivo nobre de alcançarmos a plenitude. Somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Trazemos essa luz divina dentro de cada um de nós. Somos herdeiros do Senhor. Que possamos todos os dias, ao recomeçar uma nova etapa da nossa caminhada, agradecer a Deus pela existência, pela reencarnação. Essa possibilidade que nos foi dada de ganharmos um corpo físico que serve de veículo para nos aprimorarmos espiritualmente. E aqui estamos, todos nós, envolvidos por esse amor do Pai, buscando nos aprimorar espiritualmente para servirmos melhores na sua serra. Que sejamos gratos
pelos órgãos que trabalha de forma primorosa, nos dando o sustento. Que sejamos gratos pelo ar que respiramos. Quantos irmãos nossos, neste momento, não têm essa possibilidade, estão envolvidos pelos aparelhos. Que sejamos gratos pela natureza, que sejamos gratos pelo alimento do corpo e da alma, que sejamos gratos por todos aqueles que se aproximam de nós, que Deus coloca no nosso caminho, como possibilidades para nos ensinar e para que nós possamos aprender com cada um. Que sejamos gratos, Senhor, por tudo e por todas as coisas que temos e que possamos, através dos ensinamentos de Jesus, alcançarmos essa plenitude e chegarmos novamente até Ti. Desta forma, Pai querido e amado, nós encerramos o nosso encontro desta noite, rogando a Ti luz e paz para as nossas vidas, para os nossos lares, para as comunidades às quais nós vivemos, para o planeta que nós habitamos, para aqueles, Senhor, principalmente, que neste momento estão passando por dificuldades maiores do que a nossa. Que os teus mensageiros estejam espalhados, levando luz, alento, consolo a cada um. Que assim seja.